Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 125. Somente os dois primeiros versos nos convoca a louvar o nome do Senhor, uma declaração de fé. Imediatamente nós cantaremos o hino de número 93 do nosso inário, que também é uma declaração da fé que nós temos. Salmo de número 125, nós faremos a leitura, versos 1 e 2, e depois cantaremos o hino de número 93. Vamos juntos? Leiamos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Vamos louvar o nosso Deus. Talvez tenhamos hoje pessoas que estão prontamente e firmes na fé no Senhor. Nós podemos encontrar outros que estão convalescentes, estão enfermos, estão necessitando do amparo e do cuidado do Senhor. Ajude-nos, Deus, nessa caminhada. Muitos, papai, que corriam bem, agora longe do Senhor estão indo. Mas, ó Deus, ajuda-nos a continuar, ó Deus, a perseverar, pois essa, Deus, é a marca da fé, que muitas vezes, ó Deus, apresenta-se de forma clara, contundente, forte, exuberante, mas também, ó Deus, que muitas vezes a mesma fé que um dia foi forte, apresenta-se, ó Deus, cansada, fraca, obtusa, quase apagando, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia e o Deus do favor. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor reacenda esse fervor no nosso coração, para que continuemos a crer, Deus, e caminhar na Tua vontade. Sabemos que o Senhor, Deus, jamais está ausente. Sabemos que os nossos sentimentos podem nos enganar, mas independente de qualquer situação, o Senhor jamais nos abandona. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, hoje é comemorado, na Igreja Presbiteriana
presbiteriana do Brasil, o Dia da Mulher Presbiteriana, né? De manhã eu acabei me esquecendo, a gente ia para um momento de oração, né? Pelas mulheres. Como eu disse aqui algum dia atrás, não é adolescente, não é criança, não é jovem e nem é moço, é homem e mulher. Então, para cada uma dessas fases que eu falei aqui, existe uma data específica, né? E o segundo domingo do mês de fevereiro é o Dia da Mulher Presbiteriana, né? Domingo passado, que é o primeiro domingo de fevereiro, o Dia do Homem Presbiteriano. Nós vamos orar agradecendo a Deus, né, pela vida das mulheres, e a motivação, né, dessa data não é para fazer homenagem à promoção dessa data, é para que a gente possa lembrar, né, dessas faixas etárias que participam conosco, que são extremamente importantes na caminhada e na igreja do Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai amado, sabemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E a Tua palavra diz que o Senhor criou o homem e depois criou a mulher, chamando-a de auxiliadora idônea. Louvamos o nome do Senhor, Deus, por essa narrativa que cobre, Deus, todo o nosso entendimento do surgimento, Deus, da raça humana. E agora, Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque nessa comunidade nós acolhemos mulheres que creem em Cristo Jesus, por isso receberam o nome de mulheres presbiterianas, que elas possam, Deus, ser cristãs primeiramente, mas que também possam ter um compromisso com a instituição, a igreja local ou a igreja ou denominação nacional. Que o Senhor tenha misericórdia delas, para que elas caminhem, Deus, na Tua presença, mas tornem-se bem-sucedidas e proclamadoras da Tua verdade, assim como foram muitas mulheres nas Escrituras. Tomamos Maria, mãe de Jesus, como modelo, que ouviu o chamado, o aviso de Gabriel e entregou-se plenamente, dizendo: seja feita a Tua vontade, que a Tua vontade se faça em mim. A história dessa mulher trouxe transformação à raça humana, trazendo a presença de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E que cada mulher pudesse carregar essa mensagem, guardando no coração Cristo Jesus e semeando por meio da proclamação, por onde for. E assim, ó Deus, como Maria foi agraciada com bênçãos inefáveis, que também essas mulheres sejam ricamente abençoadas, consideradas bem-aventuradas, pois creem em Cristo Jesus e vivem para a honra e glória do nome dele. Em nome dele, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Você.
Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Irmãos, nós queremos agradecer e também orar, por alguns irmãos que estão aqui conosco, nos visitando, Adriana Rodrigues, isso é muito bom ter aqui conosco. A Rosa Maria Marques, o Marcos e os filhos, que estão com o Juliano, são lá do Bom Jardim, Que bom ter vocês aqui conosco, tá? A Adriana aqui é do Veneza, E a Eleusa, é isso mesmo? É porque eu estou aqui tentando fazer a leitura, é isso mesmo, Sejam bem-vindos, ela também aqui do Veneza. Deus abençoe, e direcione a vida de vocês, ok? Nós vamos orar pela vida de vocês, pedindo a Deus que possa direcionar e também orar, para que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração. Vamos ter um momento de oração. Deus bendito, nesses últimos tempos, muitas famílias têm sofrido devido às notícias de óbito, alguns envolvendo, Deus, a Covid, outros, Deus, por outras questões. O Senhor esteja
consolando todas essas famílias. Clamamos também, ó Deus, por aqueles que têm seus parentes e amigos, que estão internados, alguns em situação grave, outros já em recuperação. Somos gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é presente conosco. O Senhor é quem conduz a nossa vida e a nossa história. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Emília, vidas suspeitas e tudo. Também oramos pela vida da nossa irmã Zenite, que tem melhorado, Deus, a cada dia, graças te damos. Clamamos, Deus, pela vida daqueles que ainda estão em tratamento, mesmo depois que tu, ó Deus, deu resposta negativa, mas eles ainda, Deus, trazem consigo algumas sequelas. E aqueles, ó Deus, que estão enlutados devido a esses momentos. Tem misericórdia das nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, por todos os livramentos e todo o direcionamento, Deus, científico, que tem sido utilizado como dom, uma graça do Senhor, Deus, para nos curar e para nos livrar. Graças rendemos, ó Deus, a Ti e ajuda-nos nos processos futuros, como vacinação, adequação da economia, a melhora nas questões de saúde, de convivência. De modo muito especial, Deus, nos ajude a retornar as atividades eclesiásticas. Sabemos, ó Deus, das precauções que devemos ter, mas que nós não tenhamos medo, Deus, de reunir com o povo do Senhor para louvar o teu santo nome, pois, ó Deus, já estamos abertos a tantas outras atividades. Proteja-nos, cuida, Deus, da nossa vida. Agradecemos, ó Deus, a visita desses irmãos que estão aqui conosco. Abençoa-os, direciona-nos, que a tua graça seja sobre a vida deles. Pai, direciona também, Deus, nossa cidade, a liderança da nossa cidade, o prefeito, os vereadores e todos os outros, Deus, que recebem cargos e estão a serviço, Deus, da nossa cidade. Traga a tua paz e a bênção, e de modo muito especial sobre a nossa igreja, que passará, Deus, por um processo de escolha de oficiais, presbíteros e diáconos. A misericórdia e a graça do Senhor seja sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e hoje nós vamos dar continuidade a essa leitura e exposição, só que agora nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 13, e nós vamos buscar aqui as orientações de Deus para a nossa vida, naquilo que nos é necessário. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, do verso 8 em diante. Hoje de manhã nós falamos sobre o verso 2 até o verso de número 7, então assista lá, dá para você ouvir um pouco das nossas informações sobre o presbiterato. Na quarta-feira nós falamos sobre o verso 1, o que é esse fiel, que é a palavra, e o que é um episcopo, Então, lá está gravado, então pode ajudar, tá? E aqui nós vamos falar sobre diáconos, É um outro papel ou um outro ofício. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, verso 8 em diante, perdão. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa igreja,
ela vai ter uma assembleia onde nós vamos escolher, né, em composição devido ao vencimento de mandatos, 4 presbíteros e 7 diáconos. Desses 7 diáconos, alguns são da congregação e os demais vai acontecer no primeiro domingo, né, de março, dia 7, às 9 horas. Né? Nesse dia não terá estudo na escola dominical. Tá? Nós vamos fazer a leitura, né? A gente sempre faz uma devocional e ela é voltada, né, para os membros da igreja. Né? A Assembleia Geral tem essa finalidade. Né? Talvez sirva aqui de instrução. Nesse dia vai ser um dia em que você vai precisar fazer a sua inscrição. Tá? Para quê? Para que a gente possa se organizar. Então, quando chegar na sexta-feira, a gente precisa saber quantos irmãos estão vindo para a gente organizar aqui todo o ambiente. Né? A gente nunca vai orientar para qualquer pessoa não vir. Mas nesse dia é um dia que quem não é membro, ele não tem participação direta, ele não vota. Né? E hoje a gente tem até uma necessidade que é para caber e comportar todos aqui. Então, se você hoje eu não tenho interesse, eu não gostaria de estar na Assembleia, porque eu não sou membro, então a gente precisa, não vai ter estudo, então vai ser um dia onde nós vamos exercer a nossa liderança dentro daquilo, exercer o nosso poder de escolha nessa reunião que chama-se Assembleia Geral, formada por todos os membros, né, da nossa igreja, incluindo também os irmãos da sede. Né? Então, se você não é membro, pastor, eu não venho, ok, vamos ganhar mais uma pessoa para a gente mobilizar. Se você é membro, você tem que estar inscrito e vir participar conosco, né, para que a gente possa. Mas a gente vai necessitar dessa inscrição só para a gente se organizar, tá? A gente precisa organizar todo esse ambiente para que caibam todos os irmãos. Então, na sexta-feira, de manhã à noite, a gente faz essa abertura. No sábado, nós já precisamos saber quantos irmãos estarão aqui presentes. Né? Isso vai ser, então, no dia 5 de março. No dia 21 de fevereiro, que é domingo que vem, 9 horas da manhã e 19h30, ou seja, na escola dominical, no domingo à noite, você vai fazer indicação de nomes. Então, não é processo eletivo, é indicação. Então, vai ter escola dominical normal, você vai chegar, você vai receber, né, um papel para você fazer indicação, vai ter um local para você depositar, e somente os membros fazem isso. Então, você tem essa semana para você já ir pensando. No quadro de aviso, tem lá alguns nomes, mas aqueles nomes são os que estão vencendo. Então, não são os que podem concorrer, tá joia? E você precisa fazer aquilo que eu já disse. Conversar com os irmãos, né, que você pretende indicar, se eles aceitam. Né, averiguar, né, o compromisso dele, a assiduidade, a responsabilidade, e se ele se encaixa nesses padrões que o texto bíblico nos apresenta, para que a gente possa fazer isso de forma tranquila, né, e indicar nomes ou apresentar nomes, né, e aí você vai ter essa oportunidade. Né? A gente sempre vai procurar pessoas que demonstram ser aptas para exercer o serviço da diaconia ou o serviço no presbiteral. Né? Então faça isso para que a gente possa ficar tranquilo. Então semana que vem vai ser um momento de indicações e aí esses nomes serão encaminhados ao conselho, o conselho faz análise e no dia 7 os nomes, né, que o conselho então pretende apresentar à igreja serão aqui apresentados e nós vamos ter todo o procedimento. Ok? Irmãos, o texto aqui fala sobre diáconos. Eu gostaria de ler algo num outro tempo, de uma outra forma, como eu fiz hoje de manhã. Eu pedi uma ajudinha dos meninos lá. Diácono significa ministro, servo ou servente, né? Jesus foi chamado de diácono quando ele disse que veio para servir. Quando Jesus conversa com aqueles serventes na festa de Caná da Galileia, ali eles, onde estão os serventes? A palavra que aparece ali é diácono, né? E quando a Bíblia diz que
as autoridades desse mundo são ministros de Deus. A palavra que aparece ali também é diácono. Então a gente traduz para isso, né? Ministro é aquele que serve, tá? Ministro não é aquele que manda. Ele serve a lei, ele serve a autoridade. Por isso ele diz assim, você não pode mandar em ninguém. É verdade, o juiz não manda em você, o policial não manda em você. Ninguém nesse mundo que tem autoridade manda em você. Quem é que manda em você? A lei. Eles são o quê? Ministros, servos da lei, executores da lei. Assim também na igreja. Então os diáconos não são de poder para mandar, mas são de poder e autoridade para servir. Eles servem a quem? A Deus. Mas ele manifesta o serviço por meio de quem? Por meio de nós. Então aqueles que servem a igreja, servem a Deus. Então eles são chamados a uma função para servir. Então os termos são esses: ministro, servo, servente e todos os outros que você tiver ideia de auxiliar, daquele que obedece funções, mas todos eles, lembre-se, estão debaixo de uma autoridade. Então neles não está o poder em si, não é deles que emana o poder. Eles são então cumpridores de um dever. Por isso eles também são chamados de funcionários, ou seja, eles receberam uma função e devem então exercer essa função, né? Na Bíblia a gente encontra os servos de um modo geral, mas existe um momento em que na Bíblia aparecem 2 vezes o termo diácono, mas já com algo muito definido para servir a igreja. Eu queria que você pudesse acompanhar a leitura que aparece aqui. E eu não vou conseguir ler aqui. Dá para virar a tela? Não. Hoje eu li por aqui, esqueci, ficava. Mas vamos lá. Nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega e os helenistas contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária de comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar a assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolham 7 homens dentre vocês, em quem todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo e de bom senso, e lhes designaremos essa tarefa. Assim, continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos: oração e anúncio da palavra de Deus. Próximo. A comunidade concluiu que era uma grande ideia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas, 2 Timão, Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos, que orando impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. Então, irmãos, a imposição de mão declarou que existem funções diferentes. Quem impôs as mãos foram a partir dos apóstolos. É chamado aqui de a instituição dos diáconos na igreja cristã. Pastor, essas pessoas existiam antes? Sim. Por exemplo, essas pessoas, elas existiam na figura dos levitas. Os levitas faziam o quê? Eles cuidavam dos pobres, eles auxiliavam os necessitados com os dízimos e as ofertas e tudo que chegava no templo, pois a tribo de Levi tinha a responsabilidade de assistir os necessitados. No Novo Testamento, esse grupo continuou existindo dentro das sinagogas. Então, nas sinagogas existiam pessoas que estavam ali para servir a comunidade. As sinagogas, irmãos, era um local onde se reunia para adorar a Deus, conhecer as Escrituras. Não era o templo, então não tinha culto, o culto judaico, mas você tinha as orações
tradição judaica. Mas o prédio, ele não era usado só para isso, ele era usado como escola, ele era usado como fórum, ele era utilizado para assistência, e as pessoas afluíam para esse ambiente, e por 2 vezes eles eram assistidos. Primeiro, diariamente, essas pessoas, em meio à comunidade, estimulavam as outras pessoas a irem de casa em casa pedir donativo para os carentes. E aí então as pessoas iam de porta em porta. Tá? Eu sempre fiz uma associação, só para você lembrar. Eu acredito que você tenha recebido uma visita chamada Campanha do Quilo. Se você não percebeu, mas tinha um grupo que uma vez por mês, no sábado, batia na porta da sua casa, pedindo a campanha do quilo, não explicava muito, mas estava lá com uma blusa, às vezes pastoral, né, social, ou às vezes São Vicente de Paulo, alguns nomes assim. Então a igreja romana, ela faz isso. Pelo menos eu não sei hoje se ela continua fazendo. De vez em quando as nossas igrejas fazem isso, a gente faz uma campanha, levanta. Mas aqui na nossa igreja, sistematicamente, vocês são incentivados a trazer itens para a cesta, não é verdade? E aí então chega aqui, é depositado lá atrás, depois vai para o armário, depois então vai para a despensa das pessoas que têm necessidade. Então, se a oferta era semanal, era chamada de bandeja, era o nome. Se a oferta era oferta mensal, ou seja, e aí então saiu um grupo maior, e aí então conseguia recolher muito mais, era chamado de cesta. Porque a ideia da bandeja é você dar um pouquinho. Mas você é estimulado mensalmente a dar o quê? Uma quantidade muito maior. E os judeus estimulavam muito isso. Então tinha que ter esses coletores, essas pessoas. Então se você contribuía pouco, chamava bandeja. Isso era contribuição diária. Se você esperava para dar uma grande contribuição mensal, quando fez a colheita, era chamada de cesta. E aí então, cada pessoa carente da comunidade que era selecionada, ele tinha que ir na sexta-feira até a sinagoga. Chegando na sinagoga, ele recebia 15 porções para a refeição. 15 porções, era a quantidade. E ele recebia, então, como era de volumes, colocavam em sacos e eles iam para casa. 15 dias ou 15 refeições depois, pastor, mas 15 refeições na minha casa, eu de manhã, de tarde, meio-dia, 1 hora, 2, 4, 3, às 11, meia-noite e tal. Irmãos, era uma refeição por dia. A carência. Pastor, a gente não tem essas pessoas na cidade, na nossa cidade. E aí, então, essa pessoa, 15 dias depois, ela fazia o quê? Retornava para poder pegar o quê? Mais 15 refeições. E aí, então, eles ajudavam essas pessoas. Então, os diáconos nascem num ambiente já de cultura de doação, de generosidade. E aí, então, houve uma demanda. A igreja começou a crescer, desenvolver, só que a igreja ainda não estava instituída, ou seja, ela ainda não tinha os seus protocolos. Ele diz: quem vai cuidar do pobre, quem vai cuidar da criança, quem vai cuidar do desvalido, quem vai cuidar das viúvas. Então, a igreja estava construindo, e a igreja primitiva construiu esse princípio. E aí, então, os apóstolos, vendo que existia uma demanda entre aqueles grupos que era da igreja de Jerusalém, eles dizem: vamos resolver esse problema. E aí então ele escolhe 7 homens. E o interessante, irmãos, é descobrir que esses 7 homens eram gregos e não eram judeus. Por quê, pastor? A gente faz a pergunta, mas imagine só, você tem um grupo de pessoas, e aí você precisa levantar 7 pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, pessoas crentes. Então preste atenção, não é porque você vai entregar uma sacola de arroz que você pode ser qualquer um. A ideia é ali. Ele disse: não, essas pessoas, elas vão prestar um serviço de excelência e exclusividade. Por isso então são chamados de ofícios e não simplesmente de uma função. Qualquer pessoa, irmãos, pode sair e recolher donativos. Qualquer pessoa pode recolher valores financeiros para ajudar outras pessoas. Mas a igreja do Senhor Jesus resolveu canalizar espiritualmente, doutrinariamente, pessoas que iriam fazer isso. Então,
a função diaconal, ela não é inferior à função presbiteral. Que a gente acha assim, não, presbítero e diácono, não, todos eles deveriam ser escolhidos, homens cheios do Espírito, eterna reputação, ilibada reputação, e eles deveriam prestar um serviço. Só que aos presbíteros foi dado a função de supervisionar a espiritualidade do povo, enquanto que os diáconos foram chamados para a misericórdia, para um consolo, para a ideia social, para cuidar dos pobres, para cuidar dos necessitados. E aí então, irmãos, surge esse. Olha a honra que o apóstolo Paulo dá aos diáconos. Vamos lá, mais um. Deixa eu ver aqui. Pode pular mais um? Deixa eu ver se está. Ah, não, esse eu não fiz. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Perdão, irmãos. Filipenses, capítulo 1, verso 1. Eu gosto de sempre usar modelos atuais, né? Você já percebeu quando nós, pregadores, eu estou falando, a gente vai a alguma igreja, a gente é comum falar assim, irmãos, eu agradeço o pastor, eu agradeço o conselho dessa igreja, eu agradeço os irmãos por terem recebido e tudo. Sabe quando é que a gente agradece a ajuda diaconal? Só quando eles tiram o carro da gente do buraco, a chave some, começa a disparar, aí eu tenho que agradecer a ajuda diaconal que resolveu. Mas preste atenção, como o apóstolo Paulo lida com esse grupo. Filipenses 1:1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Esse é o povo da igreja. Inclusive, aí ele está fazendo assim, inclusive, então ele está colocando entre todos os santos, mas também ele está destacando dois grupos de líderes nessa igreja que são extremamente importantes. Quem são eles? Os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, irmãos, como o apóstolo via os diáconos, eles estavam em pé de igualdade com quem? Com os presbíteros. Só, irmãos, parece que presbítero, na nossa concepção, é um crente que sobressaiu. Que para algumas pessoas, os diáconos são aqueles que ainda não foram bem-sucedidos, mas o próximo passo do diácono é se tornar o quê? Presbítero. A igreja, parabéns. Irmãos, essa é a maior ofensa que nós temos contra o Senhor da igreja, quando desqualificamos qualquer ofício na igreja, ou seja, os pastores da igreja, os presbíteros da igreja estão para supervisionar a espiritualidade e caminhar junto com a igreja. Pastor, e os diáconos? Eles estão para a ordem, para a misericórdia e para o socorro. Irmãos, é maravilhoso encontrar o que Deus colocou na igreja dele para suprir as necessidades. Ou seja, os pastores presbíteros estão para atender às necessidades espirituais, enquanto que os diáconos estão para atender às necessidades físicas. Ou seja, irmãos, o ser humano é plenamente atendido na igreja. A igreja tem a sua funcionalidade porque foi criado pelo próprio Deus, ainda que o nosso coração tenha essa ideia de dinamizar ou menosprezar funções, Deus não tem esse entendimento. Tanto é, irmãos, que a qualificação dos presbíteros são as mesmas qualificações para os diáconos, não há diferença. Agora é o seguinte, a função é diferente, mas a importância é a mesma. E às vezes, irmãos, é difícil a gente fazer essa distinção. E às vezes nós lutamos, para explicar e fazer com que a igreja possa perceber isso. E que a igreja mude o conceito, que a igreja mude o entendimento. Ao mesmo tempo, irmãos, a igreja precisa entender que aqueles que são chamados e entendem um chamado, por exemplo, se você tem um chamado para o diaconato e não para o presbiterato, então quando perguntarem, diz assim, eu quero
ser presbítero. E o outro, então, disse: não, eu quero ser diácono. Por exemplo, nós vamos fazer duplas indicações para o presbiterato e para o diaconato, né? Imagine só, alguém disse: não, pode indicar para qualquer um. Assim, filho, olha lá, ué. Nós estamos falando que tem diferença. Olhar, observar, não é qualquer um. Qual desses dois você colocaria em primeira instância? Qual desses dois serviços você estaria mais próximo? Eu sempre digo que eu não sei porque a questão do chamado a gente responde a isso. Mas entre ser presbítero na igreja e ser diácono na igreja, eu sempre desejei ser diácono. Tipo assim, eu queria, e aí tudo mais. Só que o chamado para o ministério, primeiro para mim, foi de um aspecto missionário. E aí então meu desejo, né, um dos campos que eu mais trabalhei na minha adolescência, foi aqui no centro de Patinho, né, a igreja metodista ali. Eu era um amigo de um grupo enorme de metodistas em Valadares, então todo mês vinha um ônibus para cá. E o nosso local de evangelização era ali, devido a alguns ambientes, e aquilo lá, e eu sempre orando: eu quero ser missionário, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. E aí então eu me preparei para ser missionário. Terminei de estudar, e aí então eu fui estudar como é que eu deveria ser missionário. E aí eu sentei com o pastor, e o pastor foi me ouvindo. Depois de 2 horas de conversa, assim: Alex, o seu aspecto e tudo que você apresenta, você não tem a intenção de ser missionário. O seu chamado é pastoral. Nós fizemos uns testes, uma pesquisa, olhamos os dons, e aí então ele me convenceu. Eu falei: é isso mesmo, eu quero ser pastor, só que você tem que estudar mais 3 anos. Eu falei: para ir para o seminário, para depois estudar mais, esperar 1 ano para estudar mais 4. Aí disse: então, mas daqui a 8 anos. É isso aí. E fui eu. E aí então eu abandonei a ideia e o aspecto para missões, e aí fui me preparar para o pastorado. Mas sempre no meu coração, ajudar os pobres, os necessitados, os carentes, é algo que grita no meu coração. E às vezes eu tenho até que tomar cuidado quanto a isso. Que às vezes eu vou me envolver tanto, estar lá, que às vezes alguém fala: pastor, mas o senhor não é pastor? O senhor não é diácono? Não, é verdade. É verdade. Aí eu preciso me resignar, voltar, e disse: não, tem que ser agora. Aí eu descobri que a melhor coisa que eu tenho a fazer é instruir a igreja, para que cada um possa fazer a sua missão. Um outro pastor disse para mim: Alex, talvez você não vá para missões, mas você consiga estabelecer na igreja a ajuda, o sustento e envio de diversos missionários. Você iria sozinho, mas você pode enviar 100. No serviço da igreja, né, aqueles que são presbíteros necessitam de apoio e de ensino. Os diáconos do mesmo modo. Então a primeira coisa, irmãos, é entender que a vocação divina foi que estabeleceram esses 2 ofícios: presbítero e diácono. Quem é mais importante? Nenhum deles. Todos estão debaixo do olhar e do chamamento divino. Na Bíblia nós encontramos o dom do serviço, mas na Bíblia nós não encontramos o dom de presbítero, tá? Então é um chamado. Na junta diaconal ou no diaconato, você vai poder colocar o seu serviço à prova e mostrar para as pessoas que você é chamado. No presbiterato, os dons exigidos, eles estão mais para a liderança, para o aconselhamento, para a sabedoria, o poder de presidir. Então esses vão entender isso. E os diáconos, irmãos, a melhor coisa que você tem a dar aos diáconos não é a ofensa, porque às vezes nós escutamos isso. Então, pelo fato de acompanhar algumas pessoas, que os diáconos terem também um papel físico de ordem no culto, algumas pessoas não gostarem de ser chamada a atenção, mesmo que seja para correção, onde senta, se conversa, né? Lá na Coreia, irmãos, é um lugar assim, muito legal, cheio de disciplina. E os diáconos lá são extremamente disciplinados. Eles são disciplinados, eles têm uma vara de quase 3 metros de altura. E eles ficam assim, na ponta dos bancos. 5 horas da manhã, 5.000 pessoas entram no templo para orar. E eles então passam assim,
nas fileiras, observando. Quando ele percebe que o irmão está lá atrapalhando o outro, porque eles tinham que fazer inscrição. Então você tinha um cartão, você tinha que marcar horário, e às vezes não cabia. Às vezes tinha 5.000 pessoas do lado de dentro e mais 5.000 do lado de fora, esperando para entrar. Ah, pastor, isso aí está acreditado. Irmão, eu fui aqui, Colômbia. Eu fui lá, Bolívia. Eu estou perdido agora onde eu fui, né, Bolândia? Nós chegamos e entramos numa igreja, e foi difícil entrar. Nós entramos numa fila de quase 1.000 pessoas, e aí nós entramos na igreja, quando eu entrei, 7.000 pessoas na igreja. Eu olhei e falei, Jesus amado, que tanta gente, nunca vi tanta gente na minha vida. Quando eu saí, irmãos, a fila era maior. Terça-feira eu entrei às 5 horas, eram 7.000 pessoas que cabiam naquele templo. Do lado de fora tinham mais 7.000 pessoas para entrar, tanto que eles empurravam a gente, diziam assim, não pare, não pare, não pare, não pare, e empurravam 1h30 de culto. Então, se você não teve isso, a Coreia teve, e agora então em Bogotá, agora ficou mais fácil. E aí eu lá, eu falei, gente, que maravilha, terça-feira na minha igreja vão 20. Né? Eu estava na outra igreja, irmão. Aqui vem mais. Né? Na terça não tem ninguém, né? Na quarta que vem. Aí eu falei, que isso, como é que pode reunir? E aí então esses diáconos coreanos lá com a valetona, quase 3 metros de altura, e aí então o cidadão está cochilando, ele vem e fala assim, e não se sentem ofendidos. Ninguém se sente ofendido. Vai fazer isso com uma pessoa na igreja. Vai dizer a essa pessoa que está conversando demais e atrapalhando todo mundo. De vez em quando dá vontade de pegar a Bíblia aqui. Tá? É o órgão do culto, ele tem essa responsabilidade. Ele que chega antes, ele que organiza, ele que sai depois. Ele que vai fazer esses negócios todos. E aí então, a Coreia, ela não tem problema nenhum em ter alguém com uma vara de 3 metros cutucando quem está dormindo. Enquanto que a gente vai achar estranho. Então, os diáconos têm uma função disciplinar maravilhosa no andamento da igreja. Quando as crianças começam a extrapolar, e falar nisso, irmãos, nunca dê a uma criança um copo descartável e uma pena de chave. Presta atenção, nunca dê a uma criança no culto o que eles acham lindo e ele para de perturbar. Mas quando ele para de perturbar, ele passa o quê? A perturbar todo mundo. Aí o diácono vai lá e diz assim, ô irmão, sim, o dia que ele pega o irmão, vai lá fora e diz, não fico mais nessa igreja. Tem hora, irmãos, que ele fala assim, vá com Deus. Por quê? Porque a gente não gosta da ordem. E os diáconos, olha o desafio, irmãos, que eles têm. A hora de preparar os ambientes, a hora de dizer e as funções. Por isso, então, muitos irmãos até desistiram do serviço diaconal. Por quê? Porque aqueles para quem a gente vai prestar o serviço não os consideram como agentes divinos, mas só como perturbadores da desordem. Só isso, não da ordem, da desordem. Então, quando ele diz, ó irmão, senta em tal lugar ali assim, para não fazer isso aqui assim, vai lá, irmão. Beleza, ajuda, porque eles estão aqui para isso. E aí, a função deles, quem deu, foi o próprio Deus. Olha para você ver como o Senhor Jesus gosta de ver esses diáconos. Volta lá um pouquinho para a gente poder tomar 3, 2, mais um para frente. Naquele 1 Timóteo 3,18. É o texto que nós temos. Mais um, outro, isso aqui. Olha o que diz ali, irmãos. O mesmo vale. O que é o mesmo vale? Ele diz assim, para os presbíteros é assim. O mesmo vale para quem? Para os que querem servir os diáconos em outras funções na igreja. Estão sérios, sem falsidade e não muito chegados em vinho. E que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal, aquele dinheiro, sorte da ganância. Devem ter respeito pelo mistério da fé, não usando a posição em proveito próprio. O que é o mistério da fé, irmãos? O mistério da fé é que Cristo Jesus veio para nos salvar. Tá?
De modo muito especial, a gente tem então esse mistério da fé que agora é revelado. Aí diz assim: se você quer servir na igreja, que foi formada e é formada pelo Cristo que veio para nos salvar, você tem que ser uma pessoa honesta na sua mente. Vou explicar por quê. Existem pessoas, irmãos, que o único interesse que eles têm na igreja é de mandar. E o dia que eles precisam demonstrar a fé, eles se mostram fracos. Existem pessoas que o dia que você não dá a ele um cargo, ele desvia da fé. E é muito comum as famílias dizerem: pastor, você podia dar uma funçãozinha, um cargozinho para o meu filho, para ele poder ficar mais presente na igreja, que quando ele está trabalhando, ele é frequente, ele vai, mas quando ele não está trabalhando, ele desvia. Então essa pessoa precisa ser testada mesmo. E a gente acha que esse é um... Imagine só, irmão, você pega uma regra daquela todinha e diz a alguém que está fraco na fé, não está pronto, ele é óbvio que eles vão dar essa função para ele, para que ele seja estimulado. Então, irmãos, talvez o poder, a preeminência, a liderança seja mais importante do que o serviço para Cristo Jesus. Por isso ele fala sobre isso. Aí ele diz lá, eles devem ser o quê? Testados. Para os presbíteros não aparece essa informação, mas para os diáconos sim. Por quê, irmãos? A ideia é de que os presbíteros são as pessoas maduras já. Eles já demonstraram isso. E a ideia é que um diácono pode ser ainda um iniciante na fé. Então ele tem que ser testado. Mas é o seguinte, como é que a gente testa? Qual é a prova que a gente tem que fazer? Né? A ideia de ser testado é você ir dando serviços a essa pessoa. Então, por exemplo, eu encontrei com um colega meu, que nós frequentamos a mesma igreja durante 8 anos. E se tinha uma pessoa que nunca pegou uma mesa, arrastou um banco, nunca pegou um microfone, nunca ajudou a limpar nada, nunca ficou por último, nunca chegou primeiro, nunca compartilhou, nunca repartiu nada. Essa pessoa. E você via essa pessoa sempre querendo levar o lucro. Vou usar aqui as festas sociais da igreja. Ele nunca levava nada. Mas se sobrasse, é legal. Nos acampamentos ele nunca queria pagar, porque ele sempre estava apertado, mas ele sempre viajava para a praia. Ele sempre tinha uma viagem com os filhos, ele sempre estava no clube, ele sempre tinha condição de participar de algumas festas. Mas na igreja ele nunca tinha condição para nada. Durante um bom tempo, até que um dia ouvi dizer que ele era presbítero de uma igreja. E aí eu perguntei: mas como é que você conseguiu? E ele disse que não tinha ninguém na igreja para liderar, e ele disse: faltava em mim. Eu falei: é sério? Sério. Mas depois que ele assumiu esse compromisso, ele começou a ver que ele nunca foi um colaborador da igreja. Então, irmãos, como é que você vai escolher uma pessoa que em qualquer multidão da igreja nunca participou? Em qualquer dia que precisa de ajuda, ele nunca esteve à disposição. Em qualquer evento, em qualquer culto, ele nunca assumiu o compromisso. Você vai arrumar um peso para a sua igreja. Você sabe quem são essas pessoas. Por isso ele precisa ser o quê? Testado. Irmãos, quem garante vocação tem duas vias, tá? Primeiro, pessoal, e depois pública. Então, quando eu declarei que queria ir para o seminário, todo mundo ouvia, e o pessoal falou assim. Até um dia que algumas pessoas começaram a me dar serviço, e o próprio conselho começou a me dar serviço. E aí o conselho falou assim: a partir de hoje nós vamos observar se o que você diz é verdadeiro. Então, primeiro eu declaro uma vocação pessoal, e depois então a igreja declara a minha vocação pública. Então, irmãos, eu preciso mostrar quem eu sou, além de falar o que eu gosto de fazer, para que então a igreja possa confirmar o meu chamamento. Foi assim que aconteceu com os diáconos. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, de bom trabalho, cheios do Espírito Santo,
E aí eles pegaram esses homens, 7, colocaram na presença dos apóstolos e disseram assim: aqui nós avaliamos esse daqui e consideramos que esses aqui estão aptos. Eles estão aptos? Vocês têm coragem de pôr a mão sobre o Eterno? Vamos lá então. Porque eles demonstraram a sua vida. Mas se você pessoalmente não tem isso, que ninguém te obrigue a assumir aquilo que você não deseja. Então os diáconos estão para isso, que a caminhada, se mostrarem que são capazes, e assumam a sua função. 90 dias de teste. Se não deu certo, demite. Né? Embora, irmãos, nós não podemos eleger para a experiência. Você já percebeu isso, né? Ninguém é eleito para a experiência. Todo mundo deve ser eleito porque provou estar apto. Então, se não, vamos dar chance para ele lá, quem sabe? Não, pode observar quem tem o dom do serviço. O dom do serviço na igreja. Mais uma ali, para terminar. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Essa aqui, irmãos, é a parte que a igreja e a teologia discute até hoje. Como a igreja presbiteriana, ela não consagra mulheres a esse ofício, então, por mais que eu gaste tempo, quarta-feira eu respondo a pergunta que você quiser sobre a ordenação feminina. Eu combinei de quarta-feira, a gente falar das funções do conselho, da ajuda diaconal, e aí então, se você quarta-feira vier, eu vou responder. Mas olha o que diz ali: nenhuma exceção deve ser feita às mulheres, para elas as mesmas qualificações, sérias e confiáveis, não devem ser faladeiras, nem muito chegadas em vinho. Certo? Então, quarta-feira eu respondo com tranquilidade sobre essa informação, tá? Para a gente poder caminhar aqui. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ou seja, marido de uma só mulher, é assim que está lá no texto. Ser atencioso com os filhos, ou seja, que governa bem os filhos, vive em paz, e cuidadoso nos negócios, ou seja, que administra bem a casa. A ideia é essa lá. Governa bem a casa. Governar lá dá a ideia de mordomo, a mordomia, ou seja, como é que gasta o dinheiro. Por quê, irmãos? Porque diáconos estão diretamente envolvidos com o dinheiro da igreja. Então vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados, um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Ou seja, verdade, irmãos, qual é entre os dois ofícios que às vezes a igreja presta menos honra? Não é os diáconos? Incrível. Só que a promessa ali é que se eles executarem bem, eles serão o quê? Honrados. Mas parece, irmãos, que por mais que esses diáconos trabalhem, sempre vai ter alguém querendo resolver alguma coisa. Então, eles vão prestar os seus serviços, mas a quem eles servem? Ao Deus da igreja, por meio das nossas pessoas. Então, o que mais você pode fazer é encontrar necessidades verdadeiras e passá-las à ajuda diaconal para que eles possam assistir aqueles que têm necessidade. Acabou aí? 3:18. É isso mesmo, não é? Isso. Então, está ali, certo? Então, irmãos, diante da função e dos papéis que os diáconos precisam, a gente precisa relembrar sobre o que nós pensamos sobre essas funções e como é que eles devem trabalhar. Uma só informação. Primeiro, os diáconos são responsáveis na nossa igreja pela arrecadação de ofertas para fins piedosos. Além disso, eles são os responsáveis pelo recolhimento de todo o dízimo e de todas as ofertas da igreja. Então, tudo que passa pelo gasofilácio passa primeiro na mão de quem? Dos diáconos, porque eles contabilizam todos esses valores, eles é que vão apresentar para onde vai. Então, existe um trabalho organizacional, eles não definem para onde vai esse valor. O valor vai ao conselho e o conselho define para onde vai esse valor. E o tesoureiro da igreja executa a ordem do conselho. É assim que funciona.
Então é assim que nós administramos os valores na igreja. Segundo, lembre-se que a primeira função é a arrecadação de ofertas para fins piedosos. Lembra que lá era para atender as mulheres? Eles escolheram 7 gregos justamente para mostrar justiça, justamente para dizer, nós não temos problema com isso, é fácil de resolver. Como é que é fácil de resolver? Então põe 7 gregos e a gente não tem problema nenhum. Você vai ver que a gente é. O texto diz que eles estavam esquecendo. O texto lá não era preterindo no sentido assim, nós não gostamos daquelas mulheres. Não, o texto era que elas estavam esquecidas no sentido que todo o valor que chegava, ou as coisas que chegavam, saíam primeiro para as mulheres judias. Eles então vamos colocar ordem. Põe então o 7. Lembre-se que a justiça está sendo estabelecida pela presença dos diáconos. Mais um. Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. E talvez, irmãos, os diáconos, eles, por assumirem tantas funções institucionais, se perdem nesse momento. Porque é muito comum, eu pelo menos ouço isso, todas as vezes que a gente vai conversar sobre trazer diácono à igreja, alguém diz assim, pastor, mas ele não vem à igreja. Pastor, mas ele não pode trabalhar. Pastor, mas será que ele vai fazer o serviço? Pastor, mas ele fura a escala. Pastor, mas ele então, eu ainda não vejo, pastor, ele não vai visitar as pessoas. Pastor, ele não faz recolhimento de donativos. Pastor, ele não cuida dos enfermos. É sempre para a área administrativa. É sempre se ele está disponível a cumprir uma escala. É sempre se ele está disponível para abrir um portão ou fechar um portão. Então preste atenção, eu acho, e de uma forma assim, desastrosa, nós entendemos que a função diaconal poderia ser substituída por qualquer zelador. Irmãos, qualquer zelador é dizendo que uma pessoa contratada por uma empresa faria serviço melhor. Que abrir portão, fechar portão, obedecer a isso. Porque a nossa ideia seria essa. Se é simplesmente isso, então é melhor a junta diaconal fazer uma vaquinha e pagar alguém para fazer o serviço. Porque seria mais fácil. E olha, irmãos, por lidar com a empresa, talvez você pudesse ter maior liberdade de cobrar horário, de cobrar atendimento. Ou seja, não necessitaria de espiritualidade. Simples, irmãos, eu vou explicar. É porque nós colocamos primeiro aquilo que não é fundamental no serviço diaconal e colocamos em secundária posição aquilo que é verdadeiramente função dos diáconos. Qualquer irmão nessa igreja poderia ajudar a junta diaconal na ordem, mover cadeira, arrastar isso, levar para lá e tudo mais. Preste atenção. Eu fui consultado por um casal de noivos que estavam preparados para casar. Disse, pastor, nós vamos fazer o casamento e a festa na igreja. O senhor poderia pedir a junta diaconal da igreja para organizar o salão lá em cima para nós? E a pessoa disse, porque isso é função da junta diaconal, não é? Mas eu quase leio teto de um brinquedo lá dentro de mim. Sabe por quê, irmão? Porque provavelmente essa igreja e as outras ensinaram que há 30 anos atrás, vamos corrigir, que há 30 anos, os diáconos vinham para a igreja preparar o casamento do irmão fulano de tal, preparar o local do evento, e hora que muitos cozinhavam ainda para que o evento pudesse. Mas qual era a prática antes, irmão? Ninguém gastava 50 mil reais em casamento. Ninguém contratava buquê de 4 mil reais. Ninguém contratava fotógrafo, ninguém contratava filmagem, ninguém contratava som especial, uma banda bonita para tocar, ninguém trazia pregador de longe, cobria essa despesa, ninguém ia lá e contratava um buffet carão. Por quê? A turma não tinha esse dinheiro. Então, irmãos, a junta diaconal nesse período fazia isso com o maior prazer. Mas agora, um casal que vai gastar 48 mil reais na festa de casamento, ele colocar sobre a responsabilidade de homens sérios, que tem que arrumar a igreja, arrumar as mesas, porque a função diaconal é porque nós não ensinamos a essas pessoas. Irmãos, as pessoas pagam 30, 40 mil reais para um casamento,
Mas se nós dissermos, olha, dá uma contribuição de R$500 para a gente limpar a igreja, arrumar tudo, eles são ladrões. Sério, não é? Nós trabalhamos com a administração da igreja, irmãos. A igreja está disponível para contribuir, mas quando nós encontramos pessoas que abusam, e a junta diaconal às vezes sofre isso. Por quê? Porque nós achamos que esses irmãos viraram nossos garçons. Os diáconos não estão aqui para atender as nossas necessidades, os nossos gostos, irmãos. Eles estão aqui para atender as nossas necessidades. Quantas vezes, irmãos, depois do casamento acabado, diáconos vinham para cá fazer limpeza no templo? Não estou falando daqui, mas da experiência de muitos outros. Enquanto que a família gastou, e vai daqui, vai para um salão de festa. Gastou tanto com a ornamentação que os diáconos ficaram 1 a 2 horas carregando flor, colocando no canto, limpando, porque na escola dominical a igreja precisa estar pronta. Enquanto que a família gastou 3 mil só no vestido. Eu estou falando baixo. Ou colocando baixo. A viagem de lua de mel custa muito mais caro. Então, irmãos, isso é abuso. Abuso. Preste bastante atenção. As coisas de Deus não devem ser tratadas assim, e as pessoas não. E a junta diaconal está aqui para quê? Atender necessidades, e não gostos e vontades. E aí, irmãos, eu sei que existem irmãos diáconos que eles não estão dispostos ao serviço. É como fazer uma crítica a eles, porque na hora da necessidade eles também não estão presentes. Então, irmãos, muda a ideia. Toda essa assistência de agenda da igreja, ela não é a coisa mais fundamental da junta diaconal. Para mim, ela é o último item. O último item. Mas eles foram, e ó, a existência, o surgimento dos diáconos está para atender os pobres e necessitados. Como é que atende o pobre e necessitado? Primeiro, irmãos, você atende o uso da família da fé. É assim a ordem bíblica. Pode ser simultaneamente ou consequentemente, ou sequencialmente, você vai atender às necessidades da comunidade, dos vizinhos, sabendo? A comunidade ou a cidade. E aí, então, como é que esses diáconos vão antenar-se? Eles precisam estar sabendo como é que os diáconos resolvem isso somente quando visitam e conversam com as pessoas. Não vai cair do céu a informação. Eles precisam conversar. Então, de vez em quando, alguém apresenta uma necessidade. Pelo menos isso. O senhor apresentou a necessidade a um diácono. O diácono então veio até aqui e disse: pastor, nós precisamos arrumar uma cesta. Eu disse: ok, mas eu acho que o problema não é cesta, não. E aí nós sentamos, fomos até a casa desse irmão, e perguntamos: meu irmão, o que houve? Porque a gente sabe que o senhor sempre trabalhou e hoje tem uma aposentadoria, e parece que o dia do senhor deu uma sumida. Como é que nós podemos contribuir com o senhor? Como é que nós podemos ajudar ao senhor? E aí ele disse: não, eu preciso. Qual é o problema dele? É que ele estava bancando a família do filho, e ele estava passando necessidade, e o filho estava vivendo tranquilo. Mas como a família do filho descobriu que ele podia pedir ajuda à igreja, o que eles fizeram? Continuou gastando dinheiro com meu pai, enquanto meu pai busca o quê? A igreja estava pagando água, luz e dando alimento para esse senhor. Enquanto que os filhos estavam tirando o descanso e a paz. E ele disse: olha, eu me sinto envergonhado, porque eu nunca vivi uma situação assim. Aí nós chamamos a família para conversar. Ele disse: olha, então nós precisamos cortar aqui, né? Nós precisamos ajudar vocês a administrarem. Todo mundo pode passar necessidade, qualquer família pode enfrentar necessidade, e a junta diaconal pode ser a resposta para resolver. Então, irmãos, se um dia a junta diaconal fala assim: irmão, semana que vem nós vamos dar um curso sobre administração financeira. Alguém assim: o quê? Gente, a melhor coisa que tem. Eles começam a falar sobre como gerir, como administrar, e você diz:
esses estão sendo diáconos. E aí aparece alguém e diz: olha, eu não estou tendo dinheiro para isso. Aí diz: nós vamos então encontrar recursos para você. Olha que o serviço diaconal muda. Diáconos podem orar por enfermos, diáconos podem visitar enfermos, diáconos não devem somente levar a cesta básica, diáconos devem levar a cesta e conversar sobre a fé em Cristo Jesus com aquela pessoa que tem necessidade. Então, irmãos, a função diaconal, ela é supra aquilo que nós estabelecemos dos nossos fiéis. Tanto é que alguns diáconos estão cansados somente de abrir a porta da igreja e vir ao culto. E não existe nenhuma, peça um relatório, ele não consegue. Por quê? Porque às vezes nós não os treinamos, nós não os direcionamos. E aí então eles vão ficar ociosos. E a melhor coisa que tem, irmãos, tem alguém enfermo entre vós, chame o presbítero, chame um diácono, notifique. Então é muito comum as pessoas ligarem para mim e dizer: pastor, fulano de tal está precisando disso, disso e disso. Eu disse: eu vou passar para a junta diaconal. Não é preguiça, irmãos. Não é preguiça. É porque eu entendo que Deus deu um presente maravilhoso para essa igreja, que chama-se junta diaconal. E agora, irmãos, se você é diácono, sinta-se honrado por receber tarefas no reino de Deus, porque Cristo Jesus reconhecerá isso. A igreja não vai reconhecer, tá, irmão? Não espera, não. Por quê? Porque nós somos cobradores, a gente fica cobrando. Porque a ideia nossa é que a gente é cliente, a gente paga o dízimo, entrega a oferta, aí agora o pastor tem que pegar um sermão, a música tem que ser de ambiente, né, que o local tem que estar muito limpinho, porque eu estou pagando. E aí então tem que ter companhia boa, o diabo tem que vir aqui, servir um lanche na hora do culto, para gente poder ficar tranquilo, igual vou. Aí a gente fica uma boa, ele abana, a gente assim, tá. Porque eu sou cliente nessa igreja. O diácono também tem que cuidar disso. Mas como é que, irmão, se a junta diaconal ficar somente na função de abrir tempo, fechar e cuidar, de zelar pelo prédio, as pessoas não vão chamá-los para orar. Eles nunca vão pedi-los para fazer, ou pedir a eles para fazer uma visita. Eles vão sempre achar que quem faz isso é quem? O pastor da igreja. Não, irmãos, eles foram comissionados para isso. Mais uma: a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Viu que é o terceiro item da nossa lista? O primeiro, arrecadação de oferta para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Terceiro, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, né? Esse item aqui, irmãos, eu não encontrei ele no texto bíblico, tá? Mas ele foi passado para a junta diaconal. Você pode ler que você não encontra, né, esse serviço. Eles que vão colocar a ordem no culto. Na verdade, irmão, a gente devia tomar vergonha e nós fazemos que a ordem do culto acontecesse normalmente. A gente vem, senta, participa, né? É muito comum a junta diaconal chegar no período do ano e dizer assim: pastor, só podia pedir que o pessoal vai entrar, o pessoal ficar no corredor, os meninos ficar subindo, os adolescentes desligar o celular, as mulheres ficar conversando, só podia fazer isso. Eu falei: rapaz, vamos lá fazer isso. Não, o pessoal não aceita não, só a autoridade do Senhor. Eu falei: cara, eu vou lá do seu lado, eu fico do lado. E é isso mesmo, irmão, é isso, né? Por exemplo, os diáconos tomaram uma decisão de catar o celular dos adolescentes da igreja. E eu discordei, falei: irmão, não vou fazer isso não, está pesado, não é? Né? E isso vai constranger os meninos e tal. Pronto, eu preciso então provar um negócio para vocês. O telefone nessa igreja, o pastor nunca tocou na hora do culto vindo de um adolescente, mas os adultos tocam. Os adultos, a mala que não foi fechada direito, o cidadão que não sabe desligar o barulho, e alguns atendem no corredor ainda. Adolescente não faz isso. Então é o seguinte: se fizer com os adolescentes, capa dos adultos também. Assim, pega revista de escola dominical, os panfletos que eles carregam dentro da Bíblia, que ficam conversando e mostrando a conta que tem para pagar, a resposta e tudo. Como por exemplo, né, alguns irmãos chegaram ao ponto de ouvir músicas ou um negócio na hora do culto em voz alta, né, audível, ou seja, viva a voz. Não é porque ele não
não é atencioso, é porque ele não tem controle sobre a tecnologia, enquanto os adolescentes. Ele sabe o que mandou para o outro, a mão dele não toca. Então mexe com os adultos, mas com os adolescentes pode, com os adultos não. Os adultos precisam aprender a comportar no culto para ser modelo para adolescente, tá, irmãos? Você já viu uns adultos que ficam sentados no culto e conversam, do início ao fim? O que aconteceu? Aí um adolescente dá um grito, menino, está na casa de Deus, ao ponto, de eu não fazer mais discurso sobre estar na igreja e honrar a Deus. Eu não uso mais esse termo, tá bom? E de vez em quando eu falo, irmão, você está na casa do Senhor. Então o culto é algo reverente. Aí a gente escreve aqui assim, ó, o Senhor está no seu santo templo, cale diante dele toda a terra. Aí a gente diz, irmão, vamos cantar, preste atenção. Isso é um problema de educação, não tem nada a ver com espiritualidade. Porque as pessoas, preste atenção, que eu sei que nos visitam e não são daqui, comportam melhor do que pessoas que são daqui. Então não tem nada a ver com honra a Deus ou a ideia de dar honra e crédito ao ambiente. Tem a ver com educação. Nada a ver com ser crente. Ser crente poderia ajudar você a ser educado. E os diáconos têm que resolver isso. Olha para você ver, beleza? Sua mãe não deu o estudo necessário, disciplina, estimulou e tudo mais. Aí você chega aqui, aí você põe assim, qual aconteceu a culpa da junta diaconal? Nada. O diabo está usando você para fazer um negócio desse. Põe ordem, seus filhos, começa em casa. Vai no banheiro, começa em casa. Se ele traz copo plástico, negócio, tudo começa em casa. Porque você vai desgastar a figura diaconal. E vai ser uma luta em glória, irmãos. Uma luta em glória. Por quê? Porque ao passar dos anos, as pessoas perdem avião, perdem ônibus, chegam em cultos atrasados, levantam o que querem, conversam com quem quiser, vem no dia que quer, e o dia dá errado a culpa de quem? Da junta diaconal. Né? Então, irmãos, honrem e peça a Deus, Deus me ajude a compreender a função maravilhosa desses oficiais. E que os oficiais honrem a função. E o final é exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, o processo administrativo que eles têm. E Deus os chama para isso. Última palavra. Pastor, a junta diaconal é que deve cuidar dos pobres? Mas isso não é um dever do Estado? Mas isso também é um dever da igreja? Vou responder, não. Por quê? Porque primeiro, irmãos, está estabelecida a ordem do Estado. Nós pagamos impostos, o Estado deveria proporcionar isso. Só que o Estado, ele não vai conseguir resolver isso até o final. E aí, então, nós entramos. Então, o problema de pobreza de alguém era do rei, porque era um súdito ali. O problema da pobreza de algum romano era do Império Romano. Só que a Bíblia fala da misericórdia. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós necessitamos ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas carentes. E a gente precisa criar esse ambiente. E às vezes o Estado não vai fazer nada por essas pessoas. Mas preste atenção. A igreja não pode, por meio da junta diaconal, errar o alvo. Irmãos, o que há de melhor para oferecer às pessoas é o Evangelho e não cesta básica. A cesta básica faz parte da transformação que o Evangelho produziu em nós. O ajudar o necessitado é aquilo que o Evangelho produziu em nós. Então, a carência dos outros. Olha que a Bíblia, irmãos, ela diz que aqueles que não ajudam, especialmente os da sua casa, são piores do que os que não têm fé. Então, para resolver os nossos problemas sociais, nós vamos fazer o quê? Preste atenção. Nós vamos querer culpar o Estado. Não, porque esse país, porque esse Estado não fez.
Se o Estado não fez, você vai deixar a pessoa passar fome? Não. É do Estado, mas nós estamos aqui para isso. Então nós é que vamos fazer, nós é que vamos assistir. E olha, irmãos, uma das melhores coisas é você conhecer o mecanismo, é você conhecer o Estado. Pois às vezes uma pessoa está passando fome em uma casa, mas existem centros que estão ali para ajudar. Tem gente que não tem remédio, pelo menos no nosso país, e aí às vezes você vai comprar esse remédio, enquanto que o Estado pode oferecer. Então nós vamos encontrar todos os caminhos. Agora, quem na igreja quer parar para descobrir isso? Para ajudar socialmente. E por último, nós nunca aniquilaremos o problema social do mundo. Por mais que a igreja se dê, por mais que os diáconos se deem, eles são insuficientes para resolver a pobreza e a carência do mundo. Mas a Bíblia diz: a quem fizer a um desses pequeninos, a mim o fizer. Irmãos, então, ainda que a gente não consiga resolver o problema do mundo inteiro, eu preciso olhar quem está perto de mim. Um por um. E eu preciso aprender a fazer isso. Os diáconos estão aqui para isso, para atender a necessidade dos pobres, para suprir as necessidades dos doentes, para assistir aos carentes e contribuir para a ordem do culto e o zelo, de todos os imóveis que a igreja possui. Colocar tudo em ordem. Essa é a função desses diáconos. E a Bíblia coroa esses homens, dizendo que eles fazendo o serviço serão lembrados, serão elogiados. É tão bom, né, irmãos, quando a gente encontra pessoas que eles estão além da piedade. É lindo ver homens piedosos, mulheres piedosas, homens que cantam na igreja, homens que participam dos cultos da igreja, homens e mulheres que abrem as suas vidas. Nossa, mas é tão lindo ver que depois desse culto, essas pessoas saiam para colocar em prática o amor de Deus ao necessitado. A junta diaconal está aqui para nos ajudar. Então, se no domingo de manhã a junta diaconal fala assim: irmão, todo mundo para algum albergue ou algum local para assistir necessitado, não reclama não. Graças a Deus, maravilha, que criatividade. Quando a junta diaconal disser: irmão, tragam móveis lá na sua casa, porque a gente vai atender. Irmão, nós precisamos de uma contribuição financeira. Irmão, nós precisamos de cestas básicas. Traz um tanto. Nós fizemos uma campanha com a junta diaconal. E aí nós incentivamos a cada família a trazer uma cesta básica. Daí a pouco ligou uma menina para mim e disse: pastor, é uma cesta só? Eu falei: é, por família. Eu disse: não, porque os diáconos estão fazendo a campanha e eu consegui 100 cestas. Eu falei: então vamos parar a campanha, pode fazer. Aí que eu fui ouvir dela. Eu disse: foi tão bom a junta diaconal ter iniciado isso. Às vezes a junta não vai conseguir isso, mas você pode contribuir. Um menino, 16 anos de idade, ele disse: pastor, eu tenho 40 reais para ajudar na construção de uma casa, para comprar cimento. Aí ele disse: você quer que eu te dê uma ideia? Quero. Vai lá na sua escola, com seus parentes, e conta essa história. E pergunta a eles se eles querem ajudar. Uma semana depois, ele chegou com 680 reais e disse: aqui, pastor, para a gente poder ajudar. Eu disse: como é que você fez isso? Eu falei na escola, falei com os meus professores, falei com o meu tio, com o meu avô, falei com a minha família toda. O menino só tinha quanto? 40 reais. Mas às vezes, irmãos, se a junta diaconal entender que o serviço é de assistência aos necessitados e promover isso na igreja, a igreja vai ser mais generosa. Em vez de você trazer uma sacola de arroz, você vai trazer uma cesta para vocês. Quem é que precisa? E quando você souber de algum necessitado, nós vamos juntar aqui, algumas pessoas enfermas, né? Por exemplo, isso aqui é uma iniciativa minha. Eu assumi
uma responsabilidade para essa semana. E vão dar 15 mil reais para ajudar uma senhora que há 1 ano e meio o pé dela vai apodrecendo. Ela precisa fazer 40 sessões hiperbárico, 300 reais cada sessão. O SUS não paga. E a gente saiu então. Quando eu falei isso, 2 pessoas já me mandaram um recado: pastor, eu quero ajudar, eu quero contribuir também. E só eu e os irmãos aqui da igreja sabem que eu faço isso por mim mesmo. E aí então, essa semana agora, eu vou correr atrás disso, porque eu quero ser generoso. E essa mulher chora todos os dias. A enfermeira que a atendeu disse: olha, ela chega aqui gritando de dor. E a gente não tem remédio mais para dar. E ela chega aqui, a única coisa que na enfermaria nós temos para dar a ela é um abraço, orar e chorar com ela. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Irmão, eu não tenho esse dinheiro, mas eu assumi um compromisso que durante essa semana eu vou gritar. Estou lá no Paladar, gritar para todo mundo. Conheço muita gente lá fora. E apresenta, depois eu apresento todo o resultado. Isso é uma iniciativa minha, ninguém é responsável por isso. Estou falando de Júlia Campanal. Você pode ser também uma pessoa generosa. Sempre tem alguém com uma necessidade que talvez seja você a resposta. E a Júlia Campanal foi para isso, para atender as nossas necessidades e não as nossas vontades. Amém? Vamos ficar em pé? Nós temos uma última canção, nós vamos orar. Deus amado, o Senhor perturbe o nosso coração. Ajude, ó Deus, aos diáconos da nossa igreja a fazerem, Deus, com o maior prazer todo o serviço, independente de qual seja. Dê a eles saúde, dê a eles ânimo, que eles estejam em paz em casa, a família deles entenda, Deus, o serviço que eles prestam, e que eles não desistam, que eles jamais desanimem, e que surjam outros na igreja para esse serviço também. E usa-nos, ó Pai, no dia da eleição, para escolhermos homens preparados para esse serviço. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Enquanto nós cantarmos, olhe sobre o que Deus tem para falar ao seu coração sobre o nosso dia de eleição e as funções que virão.